Está no ar o programa Espaço Cidadão com Robson Carvalho. No ar, o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal no YouTube, Robson Carvalho. Pode localizar também pelo Robson Cidadão e ainda ouvir pelo Spotify com o mesmo nome. Aproveita, faz a sua inscrição. Ainda chegando à TV 247, chegando também ao portal Congresso em Foco e a TVT São Paulo e retransmissoras, como também no seu canal do YouTube. Hoje estamos aqui em São Paulo, no bairro de Pinheiros, onde vamos conversar com a Viviana Santiago. Viviana Santiago é diretora executiva da Oxfam Brasil. O que é Oxfam? Qual a importância desse trabalho para o nosso país? Vamos conversar com ela a respeito deste tema e as diversas áreas de atuação da própria Oxfam e como você pode estar mais perto da Oxfam, tendo acesso a dados, a informações muito importantes para todos nós brasileiros e brasileiras. Seja bem-vinda ao nosso Espaço Cidadão, Viviana Santiago. Obrigada, é uma alegria poder estar aqui para conversar sobre o nosso trabalho enquanto Oxfam e conversar sobre as desigualdades do nosso país. Prazer tê-la conosco. A primeira pergunta, naturalmente, é: o que é Oxfam? A Oxfam é uma organização brasileira que faz parte de uma confederação internacional, a Confederação Oxfam. Então, nós somos Oxfam Brasil. Nós somos uma organização da sociedade civil cuja principal missão é atuar por um Brasil mais justo e menos desigual. Então, nós trabalhamos tanto com projetos de intervenção direta, quanto com a produção de dados e com incidência política, para tirar tudo aquilo que promove a desigualdade no nosso país. Muito bem. E eu gostaria de saber por que o nome Oxfam? A Oxfam, ela é uma organização de origem inglesa, né, que se origina em Oxford, então na Inglaterra. Então, onde tem a Universidade de Oxford. Exato. E ela começa dentro desse processo, né, de ajuda internacional, de pensar, né, apoio, doações, né, para países que estavam em situações, né, de dificuldade. E então a gente mantém essa tradição, né, do início do nome até hoje, sendo uma confederação, né, estando agora em mais de 30 países ao redor do mundo. Maravilha. E você falou no início da sua apresentação em relação a essa organização não governamental a respeito de incidência política. De que maneira vocês atuam? Há um trabalho de pesquisas, de levantamento de dados, de informações, e a partir daí se faz um diagnóstico. E posteriormente se pensa de alguma forma numa intervenção? Qual que é o sentido do que você acabou de relatar para nós? O trabalho com incidência política, também conhecido como advocacy, é um trabalho no qual a gente, de fato, a gente vai incidir, né, para mudar uma determinada realidade. Então, a gente vai atuar para transformar uma realidade de um status ruim para um status melhor. No nosso caso, a gente diz que nós somos a incidência do bem, porque existem vários tipos de incidência, né? As pessoas elas vão tentar sempre mudar a realidade para que essa realidade atenda aos seus pré-requisitos. No nosso caso, nós queremos um Brasil mais justo e um Brasil menos desigual. Aqui na Oxfam a gente atua em 4 áreas, né? A gente atua na área de justiça rural, a gente atua na área de justiça racial e de gênero, justiça climática e Amazônia e justiça econômica e social. Então a gente olha para o Brasil a partir dessas 4 lentes, vamos dizer assim, e identificamos situações de desigualdade. E aí, quando nós identificamos essa situação de desigualdade, vou usar um exemplo. Quando a gente pensa na situação dos impostos aqui no Brasil, né? Pensar, uau, né? Quando a gente tem um tipo de tributação como no nosso país, que é um tipo de tributação que ele está incidindo muito mais no consumo do que na renda e no patrimônio. Então, isso quer dizer... É absolutamente injusto e contribui para ampliar as desigualdades, porque na prática o rico paga menos. Aliás, Exatamente. O milionário, porque quando se fala rico, muita gente acha que está inserido nesse contexto, mas na verdade assim, para uma parcela muito pequena da população, que eu acho que cabe dentro dessa sala aqui. Exato. Quando eu costumo dizer para as pessoas, quando a gente está falando de reforma tributária, de taxação de grandes fortunas, aí aquela pessoa que tem um HB20 pensa que é com ela. Eu digo, não é sobre você.
que tem um Renault, que tem um HB20. A gente está falando... Nem a pessoa da Hilux também não. Não, a gente está falando de grandes fortunas. A gente está falando de grandes fortunas e a nossa tributação, ela é uma tributação que a gente diz que ela é regressiva. Porque quer dizer que, como ela se concentra principalmente no consumo e não na renda e no patrimônio, então, quem tem mais renda e mais patrimônio paga menos. E aí, aquelas pessoas que têm menos, elas acabam pagando mais. Por quê? Porque todo o recurso dessa pessoa é tributado, porque as pessoas mais pobres, elas comprometem cerca de 70% do seu orçamento só com a alimentação. Então, ela paga. Uma pessoa mais rica, não. E na alimentação já tem uma carga tributária pesada também. Pesadíssima. Então, incidência é a gente olhar essa realidade e dizer o que é que a gente precisa fazer para mudar, para isso ser mais justo. Estamos em curso com discussão sobre regulamentação do que foi aprovado em relação à reforma tributária. De que maneira a Oxfam entra nessa discussão? Bom, primeiro é fazendo as pessoas entenderem como esse cenário é injusto. É mostrar para as pessoas que sim, as pessoas mais pobres pagam imposto, porque a gente vive num país que praticamente criminaliza a pobreza, né? Porque os pobres são vagabundos, a pessoa está assim porque quer, porque a pessoa... Esse discurso meritocrático. Ou porque não estudou, como se tivesse tido a oportunidade de estudar, de ter um espaço familiar para se desenvolver. E aí, quando a pessoa que já não teve acesso, né? Porque quando a gente pensa acesso à creche no Brasil, acesso à educação, permanência na educação. Hoje no Brasil, a gente não discute praticamente na educação básica, a gente não discute acesso, a gente discute permanência, embora a gente ainda tenha que discutir acesso, porque tem lugares que o acesso à escola é muito precarizado, mas o grande tema também da educação hoje é permanência. Quem pode continuar estudando? Ou seja, essa pessoa não pôde se desenvolver, mas aí quando a gente cresce, a gente tem esse abismo entre ricos e pobres, e que as pessoas mais pobres, elas só podem continuar pobres, por conta da carga tributária que elas pagam. Então, dentro da agenda da reforma tributária, porque a gente precisa de uma medida de reformar o nosso modelo de tributação, a gente defendeu, de fato, dentro dessa primeira fase da reforma, que era a reforma do consumo. E a gente dizia, a reforma tributária sobre consumo é sobre renda também, porque as pessoas mais pobres, a maior parte da sua renda está sendo utilizada para o consumo, consumir alimentos, consumir serviços, diferente das pessoas mais ricas. Então, primeiro, a gente defendeu o mecanismo do cashback, que a gente pudesse ter essa parcela da população. Nossa proposta era que ganhasse até um salário mínimo, que essa parcela da população ela estivesse inserida no mecanismo do cashback. Quer dizer que tudo aquilo que a pessoa compra, ela recebe de volta esse imposto. E a gente defendia também que fosse 100% de cashback. Uma pessoa que ganha até um salário mínimo, que ela pudesse, dentro de alimentos que estão ali contidos na cesta básica, serviços como água, luz, gás, que essa pessoa tivesse de volta, né, todo o imposto que ela paga nesses serviços e consumo. Né? É uma proposta abraçada também pelo governo federal, o presidente Lula, através do ministro da Fazenda, Fernando Haddad? Essa proposta, uma versão dela é a versão aprovada pelo governo. Né? O governo ele propõe, né, que a gente tivesse um cashback, inclusive foi isso que foi aprovado, né, na primeira fase de aprovação da reforma sobre o consumo, aprovou-se o mecanismo do cashback, mas um cashback só para pessoas que ganham até meio salário mínimo, que são as pessoas que estão no CAD único. Né? Nós acreditamos que isso é insuficiente. Recebe um auxílio já. Que a pessoa tem ali uma renda, família, sim, e que tem uma renda de até 400 e poucos reais. Bom, considerar que quem tem mais do que 400 e poucos reais não precisa disso, é muito complexo, né? Que essa pessoa, mas a gente acha que é insuficiente por vários motivos. Primeiro, porque até um salário mínimo não é suficiente para a gente viver com dignidade no nosso país. E segundo, porque essas pessoas que recebem até meio salário mínimo, pela precariedade da sua vida, elas já quase não acessam esses alimentos de qualidade. Então, é provável, né, que o impacto seja muito menor. Com a renda até um salário mínimo, a gente teria um impacto muito maior na vida dessas pessoas com a devolução do cashback. Por quê? Porque são pessoas que já pagam esses alimentos, que já têm um poder de compra maior, então elas receberiam um retorno maior com o cashback. E também, na reforma, não foi aprovado o cashback de 100%.
né, é uma fração, né, fração de 60%, 30%, 40% dentro desses diversos mecanismos que nós também consideramos que é insuficiente. A reforma vai ser avaliada daqui a 5 anos. A gente também pediu, né, que a partir da data de implementação, nós incidimos para que a gente tivesse uma avaliação que usasse indicadores multidimensionais, que a gente pudesse perceber a diferença que a reforma fez, que esses mecanismos fizeram, na vida de pessoas entre brancos e negros no Brasil, que a gente sabe que tem uma lacuna muito grande, entre mulheres e homens, mas a gente também não teve uma qualificação desse mecanismo de avaliação. O que diz para a gente que, na próxima etapa dessa reforma que vai para o Senado, a gente precisa continuar fazendo incidência. Sem dúvida. E que a gente pode qualificar ainda mais. Porque do jeito que você falou na advocacy, do jeito que existem as coalizões na luta política, no contexto da democracia, que lutam para puxar o cobertor para um lado, tem aqueles que tentam puxar o cobertor para o outro lado. Muitas vezes, aqueles que têm mais poder, os que fazem parte da elite financeira e econômica do país, acabam conseguindo puxar o cobertor mais para o seu lado. Então, é importante a presença da sociedade civil organizada, dos movimentos sociais, acompanhando, e a imprensa livre pressionando também para que não se cometa mais injustiça diante da oportunidade de se diminuir a injustiça social no Brasil. Estamos aqui no escritório, na sede, em São Paulo, da Oxfam Brasil, conversando com a diretora executiva Viviana Santiago a respeito do trabalho feito por essa instituição. Vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta e continua com essa entrevista. A gente vai para o intervalo e volta já. Bem-vindo de volta ao Espaço Cidadão. Estamos conversando com a nossa companheira hoje aqui, direto do bairro de Pinheiros, em São Paulo, na sede da Oxfam Brasil, ela que é diretora da Oxfam Brasil, a Viviana Santiago, uma mulher negra, nordestina, primeira a assumir a presidência dessa instituição. E eu gostaria de te perguntar, Viviana, além dessa temática onde vocês estão atuando com informações, com articulações, com dados, onde mais a Oxfam atua e que outros exemplos você poderia compartilhar com quem nos acompanha? Eu sei que há, por exemplo, né, e eu já recebi, tenho impresso, né, por exemplo, a Distância que nos une, né, que é um retrato das desigualdades brasileiras, e vocês trazem, né, o perfil da riqueza, da pobreza do Brasil e tantas outras coisas, além de vários outros relatórios. Exatamente, né? A gente tem aqui na Oxfam, como eu mencionei, as nossas áreas estratégicas de atuação. Então, por exemplo, na área de justiça rural e desenvolvimento, a gente trabalha muito fortemente com as cadeias produtivas. E às vezes parece para as pessoas que esse tema é distante, né? De dizer, meu Deus, o que é que esse povo está em São Paulo e está fazendo, trabalhando justiça rural? Bom, primeiro que a nossa atuação é no Brasil inteiro. Nós atuamos em todas as regiões a partir da parceria e articulação com organizações locais. E nós atuamos, né, crescendo com o trabalho dessas organizações, apoiando o trabalho dessas organizações e assim fazendo um trabalho mais forte e que, de fato, ele está bem ancorado na realidade brasileira. O segundo aspecto é que a gente só tem uma ilusão de que o que acontece no campo não tem a ver com quem vive na cidade. Tem a ver sim. Tem a ver com o café que a gente bebe, tem a ver com a fruta que a gente come, tem a ver com o pão, tem a ver com a roupa que a gente veste. Tudo na nossa vida na cidade tem a ver com o campo, mas a gente não consegue visibilizar o nível de injustiça, o nível de desigualdade que existe lá. Então, a Oxfam trabalha principalmente pensando em trabalhadoras e trabalhadores que são assalariadas e assalariados no campo. Pessoas que trabalham dentro dessas cadeias produtivas, produzindo, plantando, produzindo, trabalhando nas grandes fazendas. São funcionárias, empregadas e empregados. Vamos lá pensar em Renascer, né? A gente tem ali as pessoas que trabalham ali, né, para os coronéis ali, o coronel Egídio. Sim, a novela, né? Renascer, exato. Né? Dentro de Renascer, a gente está ali trabalhando. E qual é o trabalho que a gente faria? A gente faria o trabalho, se a gente pensar no contexto de Renascer, vamos pensar que a gente tem um povo que tem lá, né, é dono de uma fazenda que contrata trabalhadores para colher aquele cacau. Nós trabalharíamos com aqueles trabalhadores contratados. E com aqueles trabalhadores, a gente trabalha fortalecendo os sindicatos, que é para eles serem capazes de terem melhores negociações coletivas, de que quando for conversar lá com o coronel Inocêncio, com o coronel Egídio, eles puderem dizer, não, a nossa hora de trabalho custa tanto, a gente só trabalha de tal hora a tal hora, então fortalecendo os sindicatos rurais e também
identificando em quem está em situação de escravidão moderna. E aí eu te pergunto, tudo isso tem sido possível mesmo com a pancada que os sindicatos sofreram no contexto da reforma trabalhista que aconteceu, conduzida pelo ex-ministro do ex-presidente Bolsonaro, o Rogério Marinho? Sim, esse trabalho agora, ele é mais do que necessário, ele é urgente, né? Mais do que importante, é necessário, porque é um trabalho de fortalecimento dos sindicatos mesmo. A gente teve ali, né, dentro da discussão da reforma trabalhista, a gente teve todas as estratégias para sufocar a ação dos sindicatos. Por quê? Porque os sindicatos, eles são aquilo que garante o direito de trabalhadoras e trabalhadores. Então, a gente viu, de fato, uma campanha de desqualificação da ação dos sindicatos, de tirar a importância, né, de dizer para as pessoas, você não precisa de sindicato, e sufocar os meios de financiamento da luta dos sindicatos. Isso, né? Tem uma coisa importante nessa questão, Viviana, que muitas pessoas não percebem, que até mesmo para as empresas que atuam corretamente no Brasil, as empresas brasileiras, a indústria brasileira, o comércio brasileiro, até para eles é importante você ter sindicatos e negociações políticas fortes pelo lado dos trabalhadores, porque senão você começa a fazer decair a qualidade do produto que é feito, entregue, do serviço que é prestado. Muita gente não entende, e aí fica à mercê de que venham outras corporações internacionais e acabe atropelando todo mundo. Exatamente. A organização sindical é uma organização imprescindível, porque é aquilo que traz a demanda de trabalhadoras e trabalhadores, e nós não somos só uma ou duas ou três pessoas trabalhadoras, nós somos milhões de trabalhadoras e trabalhadores. A gente tem segmentos, como, por exemplo, quando a gente pensa no segmento de trabalhadoras e trabalhadores rurais. Como é que a gente vai fazer melhores negociações coletivas? Você vai negociar com cada um, de cada trabalhador e trabalhador? Isso é impossível. Então, os sindicatos reúnem essas trabalhadoras e trabalhadores e têm um papel formativo muito grande. O papel de fazer com que essas pessoas elas se apropriem daquilo que são os seus direitos. Então, nós trabalhamos a partir do fortalecimento dessas articulações de trabalhadoras e trabalhadores rurais e também fortalecendo as denúncias, né? Denunciar toda aquela precarização do trabalho rural, né? A terceirização, a gente ter pessoas ali mediando entre trabalhador e fazenda, e ali o risco de isolamento dessas trabalhadoras e trabalhadores na fazenda. A gente apoia, né, que os sindicatos tenham acesso às fazendas para identificar a condição de vida dessas trabalhadoras e trabalhadores, se estão recebendo, como estão recebendo, o nível de desconto, porque enquanto a gente come a nossa fruta, enquanto a gente bebe o nosso café, o fato é que as pessoas que produzem comida no Brasil estão passando fome, dadas essas condições tão precárias do trabalho no campo, né? Então, esse trabalho é imprescindível. Inclusive, quem bebe gosta de beber um bom vinho, e até brasileiro, inclusive brasileiro, e muitas vezes um espumante, uma champanhe, né? Vale destacar que isso aconteceu bem perto de nós, no Brasil de 2023, isso é inacreditável. A vinícola Salton, a Aurora, né, todo esse um grupo de empresas lá do Rio Grande do Sul, né, que produz produtos muito conhecidos de todos nós, e que estavam praticando o trabalho escravo. Vejam vocês, né, que coisa absolutamente escandalosa, e eu não vi até agora ninguém preso. Exatamente. O trabalho análogo à escravidão é muito comum dentro das cadeias produtivas aqui no Brasil. A gente pensar comida, a gente pensar calçado, da produção do couro, na produção das roupas. Por quê? Porque a gente não tem suficiente fiscalização e a gente não tem, de fato, suficiente pressão popular para que esses grandes empresários e grandes empresárias produzam com qualidade, sem precarizar a vida de trabalhadoras e trabalhadores. O isolamento do trabalho do campo, né, e a precarização na organização de trabalhadoras e trabalhadores é um risco. Pessoas que migram de regiões, né, pensar essas pessoas que estão atuando em culturas que são sazonais e saem das suas cidades para trabalhar em outras cidades, tudo isso é risco, né, para que essas trabalhadoras e trabalhadores sigam sendo exploradas e explorados. Então, parte do nosso papel é fortalecer os sindicatos, parte do nosso papel é ajudar nesse processo de conscientização de trabalhadoras e trabalhadores e, principalmente, ajudar as pessoas que estão do lado de cá,
consumidoras a entenderem tudo isso e também pressionarem essas grandes empresas, pressionarem essas cadeias produtivas. Estamos aqui no escritório, na sede, em São Paulo, da Oxfam Brasil, conversando com a diretora executiva Viviana Santiago a respeito do trabalho feito por essa instituição. Vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta e continua com essa entrevista. A gente vai para o intervalo e volta já. Bem-vindo de volta ao Espaço Cidadão. Estamos conversando com a Viviana Santiago, diretora executiva da Oxfam Brasil, gravando entrevista aqui no escritório da Oxfam, no Pinheiros, em São Paulo. E nós temos outros temas e também materiais que são discutidos e distribuídos por vocês, né? Alguns deles são utilizados até para arrecadar fundos para o trabalho que vocês fazem. Eu vejo aqui algo que, para mim, é muito precioso, que se chama a democracia inacabada, né? De fato, aí nós temos a Constituição de 88, tida por cidadã, com direitos maravilhosamente garantidos no papel, mas para a prática a gente ainda tem que construir muita coisa. Exatamente, né? Quando a gente pensa em democracia, a democracia, por todas as forças que querem impedi-la, ela nunca vai estar completamente garantida, ela vai estar sempre sendo ameaçada. Só que aqui no Brasil, a gente pode entender que essa democracia ela é inacabada. A gente nunca conseguiu um Estado democrático de direito para todas as pessoas no Brasil. Esse Estado democrático de direitos, né, aquilo que a Constituição cidadã, né, aponta, isso não é vivido da mesma forma por todas as pessoas, né? Eu penso muito, eu trabalhei durante muito tempo da minha vida no movimento da infância, né, por direito de crianças e adolescentes. E aí eu penso muito no artigo 222, né, de dizer assim, é dever do Estado, da família e da sociedade garantir, né, os direitos das crianças e dos adolescentes, né? Quais crianças e quais adolescentes tiveram seus direitos garantidos? Quando a gente pensa, por exemplo... tiveram acesso a ter uma família ou a ter algum tipo de cobertura do Estado ou, que dirá, algum tipo de amparo, né? Quando não são amparadas por nenhuma dessas instituições, acabam sendo adotadas muitas vezes pelo tráfico, pelo crime organizado. Exatamente. E pelas milícias. E numa punição, né? Eu trabalhei durante muito tempo, né, dentro de instituições que atuavam com crianças que tiveram seus direitos violados ou em risco de ser violados e por isso foram afastadas temporariamente das suas famílias, uma medida de proteção. E o que a gente observa é que isso, em muitas vezes, é um processo de revitimização dessas famílias. Primeiro, esse Estado não foi garantidor dos direitos dessa família de poder cuidar de seus filhos e filhas, porque o precário acesso ao mercado de trabalho, o precário acesso à remuneração digna, né, faz com que essas pessoas não fossem capazes de cuidar de seus filhos e filhas, e isso é garantia do Estado, é dever do Estado garantir o nosso acesso ao trabalho, à água, à luz, ao saneamento, à moradia, né, à comida. O Estado não garantiu, essas famílias não conseguem exercer o seu papel protetor, e aí o que é que o Estado faz depois? Tira os filhos dessa família. Mas o que é que a Constituição Cidadã diz? É dever do Estado, da família e da sociedade garantir. Então, o Estado não conseguiu, a família não pôde prover e a sociedade criminaliza essa família, né? Diz assim, olha, não tem capaz, é incapaz, não é provedora, maltrata. Então, a gente tem quase uma criminalização da pobreza. Só que a pobreza não é responsabilidade do indivíduo, né? É uma lógica muito meritocrática a gente acreditar que eu sou pobre porque eu não me esforcei o bastante. Sério? Né? A pessoa acorda de 5 da manhã e trabalha até 10 da noite e você acha mesmo que essa pessoa não trabalhou bastante, não se esforçou bastante, né? Como então, as pessoas que se matam de trabalhar, não significa dizer que ela vai alcançar um bom espaço ou ter uma remuneração compatível com o seu trabalho, né? As injustiças estão exatamente no meio de tudo isso que estamos falando. Exato. A gente acabou de lançar, enquanto Oxfam, um estudo que fala sobre a desigualdade na América Latina, né? E chama Econonuestra, Tempo para uma Economia para Todas e Todos, e em português a gente vai fazer a tradução literal, né? Econonossa, porque aquela provocação, né? Economia não, é uma economia para todas e todos, né? E a América Latina é a região... Legal, ao invés de economia, nossa, parecido até com o italiano. Nossa. Nostra, né? Digamos assim, a economia é nostra, não é. É de todas as pessoas. É de todas as pessoas. A gente precisa de uma economia para todos. É política. É política. E nesse estudo, uma coisa que eu queria mencionar é que nós identificamos,
né, que, óbvio, a América Latina é a região mais desigual do mundo. A concentração de renda aqui é maior do que em qualquer outra região do mundo. Estamos na periferia do capitalismo. Exato. E pense assim, que quando eu falo da região mais desigual, eu estou falando, mesmo dentro do sul global, nós somos a região mais desigual. E nós descobrimos, né, que 1 bilionário na América Latina, certo? Vamos pensar que se uma pessoa que ganha um salário mínimo médio na América Latina, e para ela ganhar o que um bilionário ganha em um dia na América Latina, essa pessoa tem que trabalhar 90 anos. 90 anos de trabalho de uma pessoa que ganha um salário mínimo corresponde a um dia de trabalho de uma pessoa bilionária. Ou muitas vezes não do trabalho, porque há Da muitos... renda. Pois é, porque muitos literalmente não trabalham. Pega o dinheiro, aplica esse dinheiro, porque na verdade investe no capital financeiro especulativo que muitas vezes está conectado com o sistema financeiro internacional. Mas na verdade o capital não tem pátria, então essas pessoas não têm nenhum compromisso com a população daquele lugar, diferente quando você investe no capital produtivo, gera emprego, gera renda. E essas pessoas ganham dinheiro com o trabalho dos outros, porque o dinheiro não gera dinheiro. O que gera riqueza, que você pode converter em dinheiro, é o trabalho. Exatamente, né? E isso nos leva diretamente de volta ao nosso ponto, por exemplo, de tributação. Porque o que é que possibilita, né, que isso aconteça? São os sistemas tributários, a maneira como a gente taxa as pessoas no mundo. Quando a gente tem sistemas que são muito regressivos, a alíquota para taxação máxima, por exemplo, da renda da pessoa, essa é uma alíquota que, a partir de 40 mil reais, 50 mil reais, uma pessoa no Brasil que ganha 30 mil reais por mês, ela já está entre as pessoas mais ricas do Brasil. Agora veja, tanto ela que ganha 30 mil reais, quanto quem ganha 100 mil, quanto quem ganha 1 milhão por mês. Estamos conversando com a Viviana Santiago, aqui direto de São Paulo, no escritório da Oxfam Brasil, que fica no Pinheiros, falando sobre essa importante organização não governamental e o serviço que ela presta para toda a comunidade, não só no Brasil e América Latina, mas também em vários países. Para quem nos acompanha pela TV, a entrevista fica por aqui, mas ela continua no nosso canal no YouTube, Robson Carvalho, pode localizar também pelo Robson Cidadão, no Congresso em Foco, no Spotify e ainda no 247, e a gente espera você lá para assistir a entrevista completa e compartilhar. Você ouviu o Espaço Cidadão com Robson Carvalho.